Bom dia 2001, vamos lá para a nossa aula de redação. Bem, hoje eu coloquei para vocês dessa forma a aula exatamente para aproveitar o nosso material didático, ok? Então eu faço a leitura, quando houver necessidade eu comento e gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção. Atribuindo o discurso ao enunciador original. Como o resumo é uma paráfrase do discurso de outra pessoa, ao escrevê-lo, deve-se sempre citar o autor do texto base, atribuindo-lhe as informações presentes no resumo. Bom, lembra que nós falamos o seguinte: quando eu penso em paráfrase, eu penso exatamente, eu leio um trecho, quando eu faço a leitura desse trecho, eu preciso comentar com as minhas palavras. Quando eu comento com as minhas palavras, é importante que eu faça uma remissão ao texto base. Mas por que essa remissão do texto base? Porque se eu faço isso e de repente, como alguns alunos resolvem fazer, né? Eles vão lá e copiam o texto sem tocar no texto base e deixa de ser uma paráfrase e corre o risco aí de ser um plágio. Lembrando que o plágio ele configura crime, ok? Então essa é a ideia do primeiro parágrafo. Quando você apresentar o resumo, você sempre fazer citação do autor do texto base. Para que o texto não fique repetitivo, é preciso diversificar as referências do autor da obra citada, o que pode ser feito por meio de sinônimos, autor, escritor, pela referência à sua profissão como pesquisador, professor, economista, pelo uso do pronome ele, este, esse, pela abreviação do seu nome, José Maria Machado de Assis, Machado. Qual é a ideia desse segundo parágrafo? A ideia é o seguinte: quando você faz referência a um texto, para você o tempo todo não ficar citando o nome do autor, por exemplo, Machado, o autor, o escritor nesse momento, ele apresenta, diante disso este. Então, você precisa apresentar, diversificar os termos que fazem alusão ao autor da obra, ok? Lembrando que texto com repetições é um texto sem coesão. Para atribuir o discurso a alguém há duas formas: por meio do uso de conjunções e locuções conformativas e de verbos dicende, também chamados de verbos de elocução. Bom, hoje eu já consigo trabalhar esses verbos de elocução em turma do terceiro ano do Fundamental 1. Vamos chegar na listagem. E aqui eu tenho aqui, ó, formas básicas de atribuição de atos discursivos. Recursos discursivos, conjunções, segundo Dilma Rousseff, para Fernando Pessoa. Então é assim que eu posso fazer uma referência ao autor da obra que eu estou parafraseando, resumindo. Os verbos dicende, as evidências sugerem, faça um check-up, aconselhou-me. Então, sugerem e sugerir, aconselhar são verbos dicende, ok? Atribuir um discurso ao autor ou enunciador de outro texto é também interpretar o ato discursivo dessa pessoa, conferindo-lhe um valor, uma opinião. Observe as diferenças no sentido das sentenças a seguir. Por que você não me avisou? Perguntou a noiva de meu melhor amigo. Por que você não me avisou? Me cobrou a noiva de meu melhor amigo. Por que você não me avisou? Me acusou a noiva de meu melhor amigo. Vejam, perguntou, cobrou, acusou. Nesse quadro vocês vão encontrar alguns verbos dicende que podem ser usados tanto no discurso direto quanto no indireto, ok? Aqui no caso foi discurso direto, mas vocês também podem usá-los nos discursos, empregá-los no discurso indireto. Na elaboração de resumo, é preciso cuidado na escolha dos verbos dicende, que não podem deixar de transparecer a opinião do enunciador do resumo em relação ao texto base. Observe que é muito diferente dizer o autor afirma e o autor mente, tá? Então, tome cuidado para verificar o verbo correto. Aqui na questão 14, complete as lacunas do texto a seguir com os verbos dicende, selecionando de acordo com o contexto. Evite repetições. Então, vocês vão verificar quais são os verbos que conseguem completar essa lacuna coerentemente. Questão 15.
A seguir está reproduzida uma proposta de redação do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Leia a. Não é necessário produzir o texto, tá? Vocês só vão responder as questões. Então, vocês vão ler e depois vocês conseguem responder. Esse trecho da entrevista faz o registro do relato dos acontecimentos feitos oralmente por Tostão. Sintetize as informações contidas nas perguntas e respostas desse trecho. Organize-as e apresente-as em um texto de no máximo 10 linhas, redigido em terceira pessoa em linguagem adequada às normas do português escrito. Não atribua título. Então a ideia aqui é que vocês façam o seguinte: vocês vão sintetizar essas informações pelo menos em 10 linhas e depois vocês vão responder a essas questões, tá? Vou deixar que vocês façam a leitura e analisem as questões. Na questão 16, nos traz o seguinte: agora que você já identificou o tema do texto, o assunto, o conflito do entrevistado, seus argumentos e a avaliação da opção que ele escolheu, leia um resumo considerado excelente pelos avaliadores do vestibular. Então aqui nós temos um resumo, tá? Vejam que resumo ele é bem enxuto mesmo. Vocês vão sublinhar no resumo feito pelo candidato as marcas de paráfrase, ou seja, onde tem as referências ao entrevistado, ao gênero e ao suporte do texto base, as atribuições de atos discursivos a seu legítimo autor. Então, buscando isso, vocês conseguem encontrar todas as paráfrases. As perguntas do texto original estão sintetizadas no resumo, como pede a proposta? Sim ou não e por quê? Sempre justificando. Para retextualizar a fala do Tostão na terceira pessoa, como pedido na proposta, que procedimento o autor do resumo adotou? Ele usou o procedimento da conjunção ou do verbo dicende? Aí são vocês quem vão analisar e responder. Então, paramos aqui a nossa aula hoje, até a página 15. Quando eu coloco lá até a 15, é até aqui, exatamente aqui, na questão C, essa proposta 1, vocês já fizeram em aulas anteriores. Tudo bem? Gente, façam com o máximo de atenção. Qualquer dúvida, anotem. E naquele momento lá da nossa sala virtual, vocês podem eliminar todas as dúvidas agora. Então, nós vamos usar como, vamos dizer assim, como mais um complemento para dúvidas a sala virtual. Porque quando vocês mandam no e-mail, são muitos alunos enviando e-mails, então eu acabo não visualizando com tanta rapidez como deveria. Tudo bem? Um beijo grande para vocês e até breve.